Você é uma pessoa que se interessa por diversas coisas ao mesmo tempo e acha que está sem foco? Pois hoje eu e a minha convidada, Jaqueline Salomão, vamos mostrar para você que não é bem assim, que há conexões para que você ache o seu caminho. Assiste aí! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Coach. Hoje nós vamos falar sobre produções audiovisuais. Para você que gosta de vídeo, filme, publicidade, eu estou aqui com uma convidada que pode contar tudo isso para vocês com detalhes, que é a Jaqueline Salomão. A Jaque, ela é do canal DR Destruindo Relacionamentos. Eu vou deixar aqui no card, vão lá conferir. E a Jaque, ela tem uma história muito inspiradora para você que quer fazer uma transição de carreira nessa área, você que quer prestar vestibular também, ela vai tirar todas as suas dúvidas, né, Jaque? Isso, Dri, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar. E é muito interessante essa questão, assim, de você escolher a profissão de audiovisual, né? Eu mesma tive algumas dúvidas, assim, eu sabia que eu queria comunicação, mas eu não sabia exatamente assim qual habilitação que eu queria fazer. É porque comunicação tem diversas habilitações. Muitas pessoas acham que é só a parte de entretenimento, mas não necessariamente. Não, né? olha, você tem a publicidade, o marketing, você tem o audiovisual, você tem rádio e TV, você tem RP, então você tem muitas possibilidades. Mas hoje em dia eu acho que essas habilidades e especificações elas estão cada vez menores. Porque eu acho que a comunicação tá virando algo muito mais integrado e multidisciplinar, com sabe? certeza. Mas na época que eu fiz, isso foi em 2004, eu tinha muita dúvida, porque eu gostava muito de criatividade e gostava muito de vídeo. Só que eu achava que audiovisual era uma profissão que talvez não fosse uma profissão muito certeira, assim, sabe? Com o que eu vou trabalhar? Não tinha o YouTube naquela época, era tudo muito ainda... Era muito limitado, ou cinema ou TV, não tinha tantas opções, por exemplo, como nós temos hoje, graças à internet. Exatamente, assim, e os próprios equipamentos, você não tinha acesso a uma câmera, era tudo muito difícil, então assim, eu ficava pensando, mas poxa, eu vou fazer audiovisual, vou trabalhar com cinema? Será que é isso que eu quero? Mas eu sabia que era criatividade, então eu comecei pela publicidade, porque eu achei que era algo que era um pouco mais certo, garantido. Eu sempre gostei muito de criar, de inventar coisas. E aí comecei, fui fazer até estágio na área de redação publicitária e eu me sentia limitada. Eu falava que era passar o dia inteiro escrevendo na frente do computador e eu sempre arrumava uma desculpa pra fazer um vídeo. Tudo eu falei, gente, vamos fazer um vídeo? Era sempre uma desculpa pra fazer um vídeo. Muitas vezes as pessoas elas têm uma idealização do que seja trabalhar em publicidade. Vou trabalhar e vou fazer comerciais belíssimos e você mesmo tá comprovando que é muito mais limitado, porque você tem um cliente, você tem uma entrega, você tem que seguir umas guidelines assim. E aquilo foi me frustrando. Eu comecei a ver isso no primeiro ano, eu falei, eu acho que não é isso. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava muito interessada nas matérias de audiovisual. Eu fui começando a fazer toda a grade. Na faculdade que eu estudei, que é o UNB em Brasília, tem a possibilidade de fazer dupla habilitação, né? Que você começa uma graduação, fica mais 2 anos e termina outra. Eu já estava no 6º período de publicidade, eu falei, ó, vou terminar a publicidade, que era a minha garantia, e vou fazer o audiovisual, porque, no fundo, eu sabia que era a minha paixão. Eu acho que eu acabei explorando um pouco de todas as áreas, assim, então se quiser saber sobre jornalismo eu sei um pouco, cinema, e foi muito importante, eu acho que pra minha formação hoje, assim, porque eu terminei o audiovisual, eu produzi um curta-metragem que concorreu no Festival de Cinema lá de Brasília. Isso foi muito legal. Muito bom. E aí eu vim pra São Paulo, porque eu sabia que eu queria trabalhar fazendo vídeos, audiovisual. Eu botei na minha cabeça que eu queria ir pra MTV. Acho que lá eu vou conseguir expressar essa minha criatividade, eu poder criar em vídeo. E aí eu passei no curso Abril de jornalismo. E você conseguiu entrar na MTV? Consegui. E lá foi o que você desejava? Foi aquilo que você visualizava? E eu acho... Ou mais ou menos? Mais ou menos, porque é sempre assim, o sonho, quando a gente idealiza uma coisa e quando a gente consegue essa coisa, assim, você começa a ver que não é tão incrível e perfeito como você imaginava.
Então assim, eu queria muito a MTV, eu idealizava, achei que era um lugar também que eu ia explorar a criatividade, que tinha uma linguagem que tinha muito a ver com o trabalho que eu estava criando. E aí passei no curso Abril e fui trabalhar no projeto da MTV e logo em seguida fui contratada. Muito bom. E eu trabalhava justamente no site da MTV, fazendo os vídeos pro site, que era pro YouTube da MTV. E aí, só que eu queria ir pra TV. Eu fiquei um tempo assim, tentando ver como é que eu fazia essa transição. Acabou não acontecendo porque não deu tempo, que eu já fui depois pra uma outra área. Mas aquele período que eu fiquei na MTV foi um ano, assim, acho que foi o meu melhor período profissional. Ali eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu sabia exatamente qual era o nome disso. Era a criação de conteúdo. Qual foi a próxima etapa do seu caminho? E assim, aí as coisas foram acontecendo um pouco pra mim também, sem muito planejamento. Eu fui vendo as oportunidades, eu fui abraçando. Então eu não sabia exatamente onde eu queria chegar. E aí surgiu uma oportunidade no meio desse caminho do Profissão Repórter. E eu vi essa possibilidade, não era uma coisa que eu tinha pensado, mas eu falei, olha, eu acho que isso pode me abrir grandes portas. Era um outro desafio, era jornalismo. Eu conseguia uma vaga, comecei como editora de texto, que é tipo roteirista. E eu fiquei 2 anos. Depois eu ainda fui pro vídeo, virei vídeo repórter. E foi um grande desafio, acho que esse foi o maior desafio da minha carreira, assim, sabe? Porque era algo novo. Era jornalismo e eu tinha que provar que eu podia fazer aquilo. É difícil você ter que começar do zero de novo. Sim. Sendo que eu já tinha construído, mas eu falei, não, eu tenho que mostrar que eu também sei fazer isso. E faz parte também, muitas vezes, começar do zero. A gente às vezes tem aquele pensamento, poxa, eu vou jogar fora tantos anos de estudo, tantos anos de trabalho para começar de novo uma coisa que eu nem sei se vai dar certo, fazer uma coisa diferente, algo que faz sentido para você. Recomeçar faz parte do processo. Exatamente, isso eu percebi depois de um tempo, porque isso era algo que me incomodava muito. Eu tô sempre começando do zero, eu tô sempre começando de novo. Mas eu acho que é isso que me motiva, sabe? É abrir sempre novas portas e ver que no fundo tudo faz sentido, tudo contribui pro caminho que você tá trilhando, Com sabe? certeza, os aprendizados que você teve nas outras experiências formaram a base para que você possa começar de novo, mas com algo certeiro, não é necessariamente do zero. Não. Você está começando com o aprendizado que você teve lá atrás, com as experiências, que vai fazer com que seja realmente algo novo. Você vai somando ao longo da vida com todas essas experiências. Não, perfeito. Eu senti assim, eu tô atirando para todos os lados e eu não tô indo para nenhum lugar específico. Então eu entrei numa crise aos 28 anos, eu falei, eu tô chegando perto dos 30, eu não decidi o que eu quero fazer. Eu não sei se é exatamente isso, porque ao mesmo tempo eu gostava de produzir, de ir atrás das histórias, mas eu saí da Globo e, paralelo, eu já tava criando um canal no YouTube, que sou eu e meu namorado, Felipe Ventura, falando um pouco das nossas DRs, que é um assunto que eu sempre gostei de falar de relacionamentos. E a gente começou assim de uma maneira muito despretensiosa, sabe? Foi muito mais voltado pra ele, porque ele é ator. E o ator é uma vida sempre de espera, sabe? Eu sei bem como que é essa espera, é verdade. E eu, ao mesmo tempo, desde que eu cheguei em São Paulo, eu sentia que eu não tinha feito nada de nenhum projeto pessoal e que o mercado também não me conhecia. Então, assim, o canal foi inicialmente era assim, vamos gerar portfólio. Pra dar certo, a gente vendeu pra Sony, no nossa primeira temporada. E eu falei, olha, eu acho que aqui tem um negócio. Pela grande transição e quando eu descobri qual que era o meu caminho. Isso depois de 28 anos, gente. Então, assim, tenham paciência. A gente pensa muito nessa coisa de idade, a gente se limita muitas vezes por conta de idade, falando não, tô muito velho pra fazer uma nova faculdade, tô muito velho pra começar um negócio. Gente, vamos parar com isso, porque a idade não pode te limitar a gente a começar a fazer algo novo. Assim como a faculdade também muitas vezes não deve limitar. A faculdade é importante? Super, mas ela não deve ser algo limitante para a nossa carreira. Acho que o próprio exemplo da Jaque, o meu exemplo que eu já falei para vocês, prova isso, que a faculdade ela pode ser um início, uma base para que você possa experimentar, explorar, enfim, testar, descobrir novos nichos que de repente a faculdade ela não apresenta para você durante o curso. Exatamente isso, acho que a faculdade é um pontapé inicial.
Pra mim foi, sabe? Foi um pontapé inicial. Eu sabia que era alguma coisa no meio de todas aquelas possibilidades. Então, assim, é muito importante você começar e você vai testando. Eu acho que é muito isso. Aqui não, acho que não é isso, eu vou pra cá, eu vou testando e tudo isso vai se somando e vai transformando você numa pessoa mais completa pra você descobrir exatamente qual que é o seu caminho. É o que você se sente bem fazendo, você faz bem, mas que você pode ser pago por isso. E ser reconhecido e ter oportunidade. Então, assim, eu acho que quando a gente fez o DR e o DR virou uma produtora, foi porque eu vi, eu gosto de fazer isso, eu me sinto motivada e aqui é uma área que tem futuro. Então, assim, porque se eu não desse dinheiro, se eu não visse que era algo que pudesse realmente virar uma carreira, talvez ficasse só como hobby. Depois de tantas tentativas, sabe? Que eu achei que eu tava sendo desfocada, que eu acho que é muito da nossa geração. Sim, com certeza. Hoje tudo faz sentido. Eu acho que isso é o mais interessante, o que eu quero tranquilizar quem está nos estágios anteriores, assim. Tudo vai fazer sentido, assim. Se você está explorando diferentes áreas, uma hora você vai encontrar como você pode conectar tudo isso. Então hoje eu percebo que eu faço, que é produção de conteúdo, eu preciso da publicidade, eu preciso do jornalismo, eu preciso do audiovisual. Então, assim, todas essas caixinhas que eu fui preenchendo, hoje elas me servem como um leque de opções. Então eu tenho um trabalho que eu vou precisar um pouquinho de jornalismo, um pouquinho de publicidade e audiovisual. Então nada é perdido, tudo vai te transformando num profissional mais completo. E eu acho que esse é o meu diferencial hoje. Não é só apenas se conscientizar, mas é você saber usar, é ser estratégico. Porque aí sim você vai conseguir se ligar a pessoas que pensam como você, que vão unir forças e que vão inovar, fazer alguma coisa que ainda não foi criada, ou que foi criada, mas que você pode dar um significado diferenciado. Então é isso, acho que a palavra no nosso papo é isso, né? Somos conectados. Como descobrir? Como que a gente pode tirar proveito disso, tanto na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e não há problema nenhum em se interessar por diversas coisas. Tem duas pessoas aqui que são assim. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É só saber direcionar para aquilo que faz sentido para você. É tudo muito baseado em estratégia, autoconhecimento e correr atrás. Já que a casa é sua. Ai, obrigada, me chame sempre, adorei. Eu adoro falar sobre carreiras, adoro falar sobre você descobrir o seu caminho, porque eu queria muito ter tido isso na época que eu estava me descobrindo. Então acho que é muito importante. Estou sempre disponível para quando você precisar, pode me chamar. E vocês também, já sabem o procedimento, querem que a Jaque volte? Hashtag volta Jaque. Entre no meu canal. Isso, vão no canal da Jaque, DR Destruindo Relacionamentos. Vou pôr aqui no card, tá aqui na descrição. O canal deles é incrível, gente. Eu sou suspeita porque eu sou muito fã. Vão lá porque eles tratam assuntos de relacionamento de uma maneira inovadora, divertida, que faz a gente refletir. É muito bacana. Vão lá. Dão um curtir, se inscrevam. Gostou desse vídeo, já sabe, dá o joinha e pra não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui do canal, se inscreva. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!